Bom dia, ouvintes. Estamos novamente aqui com vocês, mas, como vocês sabem também, o nosso programa Faixa Livre vem passando por uma série de mudanças, nos adaptando a essa nova fase, decorrente aí de todas as consequências da pandemia do coronavírus. Temos repetido programas e nas nossas páginas temos mantido também algumas novidades de conteúdo para vocês. E, pelo menos nesse período do coronavírus, o nosso apresentador será o jornalista Anderson Gomes. Vocês o conhecem e ele estará aqui todo dia junto ao nosso público. A seguir, o seu editorial. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A paralisia do Estado brasileiro para conter os efeitos da pandemia do novo coronavírus salta aos olhos e ultrapassa os discursos inconsequentes do presidente Jair Bolsonaro. A pouca disposição do Ministério da Economia, liderado por Paulo Guedes, para destinar recursos ao combate à Covid-19 preocupa a sociedade civil. Um estudo assinado por especialistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e pelo secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, aponta que haverá falta de insumos e equipamentos nos hospitais do país, como respiradores e leitos, já a partir do início de abril. O colapso da rede pública nas principais capitais está previsto para o próximo dia 21. Isso, obviamente, atinge em cheio as classes mais empobrecidas da sociedade, que dependem do Sistema Único de Saúde para conseguir atendimento. A falta de investimentos públicos no cuidado com os brasileiros, ampliada pela Emenda Constitucional 95, que limitou os gastos em saúde e educação, mostra seus sinais mais perversos neste momento. Enquanto os detentores do grande capital estão em casa, gozando de reservas financeiras e com a garantia dos leitos de UTI da rede privada de saúde, a massa da população sem emprego ou precarizada resta aguardar pelas iniciativas dos neoliberais que ocupam os altos cargos em Brasília. Além da demora de Bolsonaro em sancionar o auxílio emergencial de R$ 600 para os informais nos próximos 3 meses, algo que ocorreu apenas ontem, mas ainda sem data para ser operacionalizado, os recursos indicados por Guedes para a destinação social não contemplam nem de perto as necessidades da população. Pior, a maior parte dos empenhos anunciados até aqui pela pasta da economia trata-se de realocação de valores e antecipação de benefícios. O presidente da Associação de Funcionários do BNDES, Arthur Koblitz, ressaltou ontem ao nosso programa que dos 97 bilhões de reais em contribuições anunciados pela diretoria do banco para combate aos efeitos econômicos provocados pelo novo coronavírus, apenas 7 bilhões têm origem em linhas de financiamento do banco. Todos os outros valores não envolvem operações diretas do BNDES, a principal instituição de fomento do país. O governo se defende dizendo que não há fontes de recursos para a ampliação de destinação de dinheiro às parcelas mais vulneráveis da população, dado o elevado grau de degradação da economia brasileira, estagnada há 5 anos. Entretanto, garante socorro aos grandes conglomerados financeiros. O Palácio do Planalto anunciou ontem os detalhes da medida provisória que vai permitir aos empresários suspender contratos de trabalho ou cortarem até 70% o salário dos funcionários durante o período da pandemia. A proposta irresponsável que deteriora ainda mais as condições de vida dos trabalhadores vai na contramão dos exemplos de outros países, como o Reino Unido, que garante o pagamento de até 80% dos vencimentos dos empregados da iniciativa privada. Considerando o argumento do Executivo Federal de que os cofres estão vazios, o Faixa Livre se dispõe a oferecer uma solução à equipe de Paulo Guedes,
em tese defendida inclusive por economistas liberais de todo o mundo para o momento de total excepcionalidade: a emissão de moeda. Cabe ao gestor público o papel de garantir o bem-estar social da população, conforme rege a Constituição. Neste sentido, o Estado é o principal responsável e tem a premissa de emitir dinheiro e colocá-lo em circulação. Caso o governo não aceite essa proposta sob a alegação de pressão inflacionária decorrente desse movimento, uma máxima liberal questionável, há outra sugestão mais plausível e igualitária, colocada pelos setores progressistas da sociedade: a taxação das grandes fortunas. Neste caso, o problema seria enfrentar os interesses daqueles que ocupam os degraus mais altos da pirâmide social brasileira e dominam a institucionalidade nos três poderes. Enquanto o povo passa fome, sem trabalho e sem renda, a elite econômica segue com seus lucros garantidos por um Estado covarde e desigual. A opinião do Faixa Livre. Olá, meus caros amigos do Faixa Livre, querido Paulo Passarinho, querida Celeste, toda a equipe, todos os ouvintes. É um prazer enorme dialogar com vocês novamente. Eu queria passar em primeira mão uma nota técnica que nós, todos da Coordenação Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, concluímos hoje, devido a essa pressão que o Paulo Guedes está fazendo sobre o Congresso Nacional e sobre o povo brasileiro, exigindo a aprovação de alterações na Constituição Federal, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que foi batizada de PEC do Orçamento de Guerra. O que o Paulo Guedes está dizendo é que ele só irá pagar o vale de R$ 600 aos mais pobres. Vocês já devem ter noticiado, né, que o Congresso aprovou desde segunda-feira, dia 30 de março, um vale de R$ 600 aos mais pobres, nessa conjuntura aí de pandemia de coronavírus e que foi declarada como calamidade social no Brasil, né? Pois bem, o custo estimado é de até 45 bilhões de reais, segundo o próprio ministro Paulo Guedes. E ele está dizendo que só vai fazer esse pagamento se o Congresso aprovar urgentemente essa PEC do orçamento de guerra. Olha, Paulo Guedes está mentindo. Os dados oficiais do próprio governo, dos técnicos do ministério dele, indicam que na conta única do Tesouro Nacional tem 1,439 trilhões. Eu vou repetir, 1,439 trilhões no caixa, na conta única do Tesouro. E o que precisa para pagar esses R$ 600 aos mais pobres, mesmo fazendo a conta lá das mulheres, chefes de família que vão ter direito a 1.200, é de até 45 bilhões. Vejam bem, temos 1,439 trilhão em caixa e precisamos de 45 bi apenas para fazer esse pagamento aos mais pobres. Então, é mentira. Uma mentira deslavada de que precisaria dessa aprovação da PEC do orçamento de guerra para pagar esses 45 bilhões. Então, diante dessa pressão toda, nós buscamos acesso ao texto dessa PEC. Esse texto só foi divulgado no final da tarde desse dia, 1º de abril. Nós analisamos e aí da análise ficou evidenciado o que está por trás dessa pressão. Vários dispositivos dessa PEC pretendem
dar mais benesses ainda ao já privilegiado setor financeiro, que agora, com essa crise provocada pelo coronavírus, já foi beneficiado de várias formas e sem qualquer restrição. Já foi beneficiado com 1,2 trilhão, conforme anunciado pelo presidente do Banco Central no dia 23 de março. E ainda querem mais benesses, isenções, imunidade para o pessoal do Banco Central e liberdade de ação, com uma medida provisória infame que foi apresentada também nesta semana ao Senado, MP 930 de 2020. Pois bem, esse já super privilegiado sistema financeiro quer mais. O que está por trás dessa PEC do orçamento de guerra? Nós analisamos. Primeiro, a PEC joga nas contas das próprias áreas sociais o custo das medidas de combate ao coronavírus. Na medida em que ela autoriza retirar os recursos das rubricas orçamentárias das áreas sociais e dos recursos vinculados a essas áreas, para atender a calamidade. E, ao mesmo tempo, essa PEC deixa intocada a montanha de dinheiro carimbada para o pagamento da dívida. Veja bem, a PEC introduz vários artigos ao ato das disposições transitórias. Lá no parágrafo 6º do artigo 115 que ela introduz, ela admite que sejam usados os recursos da conta única do Tesouro, mas somente aqueles referentes a receitas vinculadas às áreas sociais. Para quê? Para atender o custo da calamidade. Ao mesmo tempo, nesse mesmo dispositivo, a PEC não permite o acesso a centenas de bilhões, mais de 500 bilhões que estão lá, carimbados, vinculados ao pagamento dos gastos financeiros com a dívida. Isso é infame. Isso é preservar quem recebe juros nessa hora não será afetado, quando deveria ser exatamente o contrário. Quem recebe juros pode esperar, mas não é isso que essa PEC está fazendo. Ela está tirando das áreas de saúde, de educação, de assistência, etc., para financiar os gastos com essa calamidade. É infame. Depois, em outro dispositivo, ela quer legalizar a emissão de títulos para pagar as despesas correntes com juro da dívida pública, o que burla o artigo 167, inciso 3 da própria Constituição. Nós, da Auditoria Cidadã, temos denunciado isso, principalmente depois da CPI da dívida, quando comprovamos, com dados oficiais, documentos oficiais, que essa fraude, essa mega pedalada de centenas de bilhões de reais que acontece todo ano está sendo feita nas contas públicas. Emitem títulos para pagar juro, que é despesa corrente, e, para burlar a Constituição, classificam esses juros como se fosse amortização. Nós temos denunciado isso, eu já falei até aqui, não é, Paulo? Já falei aqui no Faixa Livre e outras vezes sobre essa mega pedalada. Mas não para por aí, gente. A PEC, no parágrafo 10, ela prevê o salvamento de empresas e bancos, transferindo para os cofres públicos o ônus de papéis podres em poder do mercado. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa na crise de 2008, afetando gravemente os cofres públicos. Então, o Tesouro vai dar aporte de 25% desse gasto. E mais, a PEC não prevê contrapartida alguma das empresas e bancos que serão beneficiados com isso.
A PEC prevê ainda a legalização da remuneração escandalosa da sobra de caixa dos bancos. Esse é o principal objetivo dessa PEC emergencial aí, que está sendo chamada de orçamento de guerra. Olha só que escândalo! Querem legalizar essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, que já vem sendo feita com o abuso das operações compromissadas, já custou cerca de 1 trilhão aos cofres públicos em 10 anos, de 2009 a 2018, conforme dados do próprio Banco Central. O Banco Central vinha alegando que essa operação seria necessária para enxugar a liquidez e combater a inflação. Porém, em 2017, o índice geral de preço foi negativo. E em vez do volume dessas operações caírem, ele aumentou. O Banco Central ficou nu, perdeu seu argumento, a ilegalidade ficou flagrante. Diante disso, o Banco Central apresentou o projeto 9248 lá em 2017. Esse projeto ficou parado porque até a Confederação Nacional de Indústrias foi contra esse projeto. Depois, eles tentaram também, no projeto de independência do Banco Central, PLP 112/2019, legalizar esse escândalo. E agora, olha que infame, em plena crise, pandemia de coronavírus, na PEC do orçamento de guerra, enfiaram lá o artigo 164A, criando a figura do depósito voluntário para legalizar essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Isso é infame, isso tem que ser denunciado. Essa PEC não é necessária para o pagamento do vale de R$600 aos mais pobres. O que a Auditoria Cidadã exige nesse momento é a imediata suspensão dos juros e dos encargos da dívida, para que os recursos se destinem a garantir a vida das pessoas nesse momento de pandemia, conforme petição pública, que está lá em destaque na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Já temos milhares de assinaturas. Eu convoco todos os meus amigos e amigas do Faixa Livre a assinarem também, compartilhar, porque não é possível que nessa época de crise social, enorme sacrifício das pessoas, desespero de desempregados, de informais, o mercado financeiro ainda avance mais ainda sobre o orçamento público e ainda legalize esses mecanismos infames que transferem recurso público para banco. Deixo aqui um forte abraço a todos vocês e o pedido para que compartilhem essa petição pública, esse abaixo-assinado. Um forte abraço para todos e todas. A história brasileira é um contínuo de autoritarismo sob diferentes formas, com alguns lapsos ou espasmos de democracia, sempre de baixa intensidade, sempre pouco participativa, sempre controlada. Isso não significa uma condenação nem algo estático, mas é uma análise que a gente tem que fazer para alargar as possibilidades de construção de uma democracia autêntica no Brasil. Uma cultura dos valores democráticos, que entre nós ainda é muito frágil. Vide a eleição de Jair Bolsonaro, cuja trajetória de quase 30 anos de vida pública foi sempre, e eu conheci isso de perto, fomos vereadores juntos
no primeiro mandato, eleitos em 1988, mas uma trajetória, como eu dizia, sempre afirmando ditadura, censura, tortura, eliminação do antagonista, autoritarismo, portanto. E nós podemos observar também, olhando a nossa história, que não é um campo de exatidões, de definições peremptórias, mas permite chegar a algumas conclusões. Olhando a história, nós vamos ver que sempre que houve um ascenso de movimentos que eu chamaria de alargamento da democracia, de combate mais efetivo à chaga crônica da desigualdade social, houve reação das classes dominantes e contenção desses movimentos. Para ficar só na República, não vou lá atrás no Império, até porque um regime fundado na monocultura, no latifúndio, na dependência externa e na escravidão, inclusive legal oficial, ele não é nem de longe um arremedo de democracia. Mas, para ficar na nossa República, a gente percebe, na própria República Velha, oligárquica, do café com leite, todo o movimento popular que ocorreu. Isso vale para o movimento de Canudos, do Contestado, o próprio tenentismo, cada um com as suas características, mas foram todos muito reprimidos, muito perseguidos, sem falar nas primeiras greves operárias do início do século passado, sob a liderança do anarcossindicalismo, sem falar em tudo aquilo que pedia direitos para o povo. Assim foi o golpe do Estado Novo contra a ascensão das forças de esquerda reunidas na Aliança Nacional Libertadora. Assim foi liderada por Luiz Carlos Prestes, cujos comitês cresceram exponencialmente nos anos 30, sobretudo a partir de 35. Aí vem o golpe do Estado Novo. Assim foi na chamada democratização após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a colocação do Partido Comunista na ilegalidade. Assim foi com a reação contra Getúlio Vargas, em 1954, que o levou ao suicídio, que, por outro lado, teve uma repercussão política e popular imensa e adiou o controle do poder pelas forças de direita associadas ao imperialismo por 10 anos. Assim foi o golpe de 64, há exatos 56 anos atrás. Foi uma reação ao crescimento do empoderamento popular, das lutas por reformas de base, em defesa da reforma agrária. Os primeiros decretos da reforma agrária João Goulart assinou no comício da Central do Brasil em março de 64, logo depois ele foi deposto. A lei de remessas, de controle da remessa de lucros para o exterior também foi logo revogada depois do golpe. Golpe que foi empresarial militar. Teve o apoio dos setores mais poderosos no Brasil, da indústria, dos atacadistas, do latifúndio. O sistema bancário ainda era pequeno em relação a hoje, mas é claro que todo esse segmento da burguesia apoiou, assim como as igrejas, basicamente a católica, naquela época. Não havia ainda essa miríade de igrejas neopentecostais, também setores da classe média mobilizados em grandes marchas, como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e, claro, o estamento militar como força armada comandando esse golpe. Portanto,
General Mourão. Foi golpe, sim, que subverteu a nossa democracia, rasgou a nossa Constituição e atrasou muito o país. O próprio chamado milagre econômico, o crescimento do produto interno bruto, ele representou, na verdade, uma reconcentração da renda fortíssima no Brasil. E chegamos a hoje, claro, em contexto diferente. É bom lembrar que à época do golpe de 64, o Brasil tinha 80 milhões de habitantes. Hoje temos quase o triplo disso, um pouco menos, mas era outra realidade. O Brasil também estava se tornando, afinal, um país mais urbano que rural. Naquela época, hoje a gente tem 80% da nossa população concentrada em grandes regiões metropolitanas. Daí, inclusive, a facilidade para a expansão de uma pandemia como essa que nos assola agora. Conquistamos numa transição pelo alto, tutelada e pactuada com o segmento militar, uma democracia liberal burguesa, formal, com eleições bienais e, às vezes, com o abuso do poder econômico nessas eleições quase que banal. E chegamos a Bolsonaro, que é um ponto fora da curva. As pautas mais progressistas, mais sensatas, diria eu, da democracia liberal sempre predominaram desde que Tancredo é eleito pelo colégio eleitoral, pela via indireta, e Sarney assume, desde que se caracteriza ali a democratização da sociedade brasileira, o fim da ditadura, que, a meu juízo, do ponto de vista cronológico, só termina mesmo com a promulgação da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, com todos os resquícios que ainda existem da ditadura, como a própria Lei de Segurança Nacional. De qualquer maneira, passamos a ter eleições presidenciais diretas, isso foi muito importante. Veja, hoje a gente fala, Bolsonaro teve 57 milhões de votos, Haddad 46 milhões no segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Pois até o golpe de 64, o presidente que tinha tido a maior votação, mais expressiva na nossa história, tinha sido Jânio Quadros. Jango era vice dele. Elegeu-se vice, não na chapa dele, mas o vice era autônomo também. Jânio Quadros, com pouco mais de 6 milhões de votos. Portanto, é um outro Brasil, evidentemente. A estrutura econômica se complexificou, mas continuamos a ter classes sociais e lutas de classes. Então, o que se vê é que agora a gente tem um governo de extrema-direita, que tem nada menos do que 8 ministros militares e mais de 1.000 militares em estatais e órgãos governamentais. Há quem diga que mais militares no governo Bolsonaro hoje do que nos próprios governos militares de Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, da época da ditadura. Agora, um governo em permanente crise. Eu sustento que Bolsonaro não era a opção preferencial das elites, mas foi eleito em umas circunstâncias muito especiais, muito específicas. Os outros nomes da direita foram sendo descartados, sobrou Bolsonaro com a adesão da grande burguesia. Não tenho dúvida, ela é responsável pela eleição dele. Mas um governo em crise, um governo descoordenado, um governo que perde, inclusive, substância. Como dizia Tancredo Neves, voto você não tem, você teve. Toda eleição logo é passado e a opinião do eleitorado pode mudar e está mudando. Por isso eu entendo que esse desastre do desmonte do Estado brasileiro, no que ele podia ter de virtuoso do ponto de vista de políticas públicas, que está em curso,
essa extrema radicalização à direita que Bolsonaro promove pode estar com os dias contados. É claro que o momento agora é excepcionalíssimo, uma espécie de suspensão de juízo político mais agudo, porque estamos numa situação inédita na história do planeta e do Brasil, e o importante é esse combate ao coronavírus sem perder a dimensão da política. Aliás, um dos maiores adversários do bom combate à pandemia é Jair Bolsonaro, que ataca até setores do seu governo que possam ter uma preocupação mais técnica. Enfim, é uma situação de muita crise. Eu acho que o somatório de luta contra Bolsonaro vai desaguar necessariamente num pedido de impeachment.